Boa noite, queridos. Graças e paz. Muito bom estar com os queridos hoje. Apesar do friozinho, bastante frio, né? Muito frio. Mas Deus tem sido bondoso para com a gente. A gente continua a nossa série, que é Teologia na Prática, certo? Eu fiquei pensando o quanto as pessoas pensam muito sobre teologia, né? Mas a palavra prática muitas vezes não vem. Então você conhece um monte de teólogo que sabe muita coisa, que entende tudo, que você pode perguntar onde que Deus estava quando aconteceu isso, onde que o diabo estava quando Deus criou aquilo, e esses teólogos cheios de si, muitas vezes, conseguem responder todas essas perguntas. O problema é, cadê a prática? Então, nós estamos aqui, vida na prática, teologia na prática, e hoje nós vamos falar de um dos atributos de Deus, né? Antes da gente entrar basicamente nele, que é o atributo de Deus onipotente, eu quero deixar bem claro para os queridos aqui a ideia de que existe na teologia sistemática, né, uma visão de que há alguns atributos a Deus. Então, algumas qualidades de Deus. Essas qualidades têm duas áreas, basicamente, para a gente pegar aqui, que são as comunicáveis e as incomunicáveis. A gente aprende isso em catecúmenos muitas vezes, né? Às vezes a gente esquece. Então, hoje nós vamos perceber alguns textos bíblicos, principalmente no primeiro livro de Samuel, a questão do atributo que é incomunicável. Lembre disso, onipotência, onisciência, onipresença é um atributo incomunicável de Deus. Isso quer dizer que eu e você não somos poderosos, não sabemos de todas as coisas e não estamos em todos os locais. Isso é interessante a gente entender. Mas há os comunicáveis, que a gente vai chegar em algum momento, como o amor, a bondade, a justiça de Deus. Ele comunica a nação, ao seu povo. Então, pensando nisso, num Deus onipotente, eu fui pesquisar num dos teólogos mais famosos, reformados, Lois Berkhof, e ele diz em relação a um Deus onipotente que é assim: ele sustenta todas as coisas com a sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Ele governa, o nosso Deus governa como rei, no sentido mais absoluto da palavra. E todas as coisas dependem dele e lhe são subservientes. Gente, a gente precisa entender que quando eu trabalho a questão da prática, da onipotência de Deus, eu estou falando que Deus é totalmente poderoso. Você crê nisso? Quando você crê nisso, você entende que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. E quando eu penso nisso, eu posso falar e afirmar profundamente com os queridos aqui que o coronavírus está debaixo dos pés de Deus. Eu posso afirmar poderosamente para você, para a sua família que está em casa, que as depressões, que as ansiedades, que as dificuldades, que todo tipo de saúde, de dificuldade que você tenha familiar, seja ele no emprego, desemprego, tudo está debaixo do poder de Deus. Quando compreendemos isso, como primeiro passo, como a primeira ideia, de forma introdutória, o nosso coração descansa. Por quê? Porque eu não sou todo-poderoso. Você não manda na sua vida. É basicamente isso. E alguns textos para a gente perceber de forma ainda introdutória. Salmo 115, abra comigo no Salmo 115, no versículo 3, um texto maravilhoso. E nesse versículo 3 nós entendemos como Deus ele é poderoso sobre todas as coisas, e se a gente ficasse falando das coisas que Deus tem poder sobre elas, a gente ficaria aqui 3, 4, 5 horas, talvez ainda muito mais para falar tudo, e a gente não chegaria a nenhum por cento. Mas nesse texto eu gosto muito do versículo 3, que diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Gente, entender a teologia de um Deus totalmente poderoso é libertador para o nosso coração, para a nossa teologia, para a nossa saúde mental, saber que Deus governa e Ele faz tudo do jeito que Ele quer. Mas, Diego, não era para ter acontecido aquilo em 95. Diego, não era para aquele casal ter casado.
Diego, mas não era para aquele sofrimento tremendo da minha mãe ter continuado durante 15, 20, 30 anos. Diego, meu pai foi embora tão cedo. Diego, eu perdi meu filho com 2, 3 anos. Diego, sim, nós sofremos. Nós passamos por dificuldades tremendas. Mas entender que Deus não perdeu o prumo, não perdeu a visão, não perdeu o governo sobre essas coisas, é libertador para o nosso coração. Não foi você, não é você que coordena a sua vida, não é você que manda em sua vida, mas é um Deus todo-poderoso. Em Jó, no capítulo 9, ainda para a gente entender o quão importante nós compreendermos sobre a teologia da onipotência de Deus e como esse Deus é totalmente poderoso, grandioso e age de forma poderosa, e como nós olharemos isso depois de forma prática. Em Jó 9, nós temos um discurso famoso de Jó aqui, e ele vai dizer a partir do versículo 5, Ele é quem remove os montes, Ele é quem move a terra, quem fala ao sol, este não sai, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Versículo 10, quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a pressa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que fazer? Esse é o nosso Deus, onde Jó está de forma grandiosa, falando que ele não conhecia, mas depois ele sentiu, ele provou, ele entendeu, ele compreendeu talvez 1%. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Queridos, toda quarta-feira, quando nós nos encontramos aqui, todo ensaio de louvor, toda meditação na sua casa, lá na sua cama, você está direcionando a sua adoração a um Deus totalmente poderoso. Então, quando você abrir a sua Bíblia lá na sua casa, não faça de uma maneira tão chula, muitas vezes, que a gente faz. A gente, o pior tempinho, né? Deu tempo aqui e tal, vamos ler algum texto aqui, vamos abrir, né? A caixinha de promessa, muitas vezes, né? Caiu aqui, vou ler. Deixa eu ver o que Deus está falando comigo. Queridos, um Deus totalmente poderoso quis se comunicar com a gente. Olha que grandiosidade. Esse Deus que ninguém limita, que fez grandes coisas que não podem esquadrinhar, as maravilhas tais e que não se podem contar. Esse Deus que passa por Jó e ele não percebe. Esse Deus que passa por você e você também não percebe. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Aí talvez a pergunta que me venha à mente, a sua é: Diego, que Deus Todo-Poderoso. Eu não posso fazer nada com Ele, não posso nem entender muitas vezes. Realmente. Mas esse Deus Todo-Poderoso quer que você entenda essa onipotência de Deus e viva na prática. Porque se a gente ficar falando só da onipotência de Deus, que como Deus é grande, Deus é poderoso, mas o que vai mudar na sua terça-feira com o seu chefe? O que vai mudar com os problemas dos seus filhos? O que vai mudar? Absolutamente nada. Nós ficamos no discurso. Então, entendendo, compreendendo a importância de falar de um poder absoluto, eu quero trazer um pouquinho mais para perto. E uma história que todos os queridos conhecem. Primeiro livro de Samuel, 17. Deixa a sua Bíblia aberta nesse livro. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E no primeiro ponto que nós conversaremos aqui, em relação a esse poder grandioso, e como a gente pode trazer um pouco mais para a prática, para a nossa vida prática, eu quero que você abra lá no 43 e 44. Todo mundo conhece esse texto de cor. Todo mundo conhece a história de cor. Todo mundo já desenhou Golias. Todo mundo já desenhou Davizinho. Todo mundo já fez armadura grande. Todo mundo já sabe dessa história. Mas nós vamos compreender agora de uma forma prática como esse Deus Todo-Poderoso pode agir no nosso coração. 43 e 44 diz assim: Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão
para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Primeira realidade para a gente entender e trazer para perto, trazer para o nosso coração, guardar pertinho, junto com você durante toda a semana, é que nós teremos desafios gigantes. Nós teremos desafios gigantes, desafiando gigantes. Eu fico imaginando algumas realidades que nós encontramos nesse texto. O primeiro desafio que eu encontro aqui é que Davi está com um desafio extremamente gigante, e é de forma literal. Golias tinha 2,90 m. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa de 2,90 m. Eu nunca vi, nunca conheci. Mas Golias tinha 2,90 m. Sabe quanto que pesava a armadura de Golias? 60 quilos. Eu fico imaginando que 2,90 m seja o dobro da altura de Davi. E eu fico imaginando que o peso da armadura de Golias já era muito maior que o peso de Davi. Isso quer dizer que a luta com Davi e Golias não tinha jeito. Era 100% de Golias. 100%. Porque se Golias atacasse, talvez, a armadura em Davi, ele morreria. Só a armadura. A gente não está nem falando da espada. A gente não está nem falando do escudeiro. Tinha que ter um escudeiro para levar o escudo do homem. Então você imagina, 2,90 m, um homem de 1,80 m, levando o escudo de Golias. Só o escudo também já matava Davi. Sabe o que eu quero discutir com os queridos aqui? É que o desafio de Davi, ele é extremamente forte, imponente. Ele não tinha possibilidade de ganho, era 100% de aproveitamento do guerreiro. Fora que Golias, ele era arrogante e poderoso. Olha como ele é arrogante, ele fala assim: você vai vir com paus para cima de mim, Davi? Você está achando que eu sou um cachorro para você vir desse jeito? Além disso, Golias, ele era promíscuo, idólatra. Ele vai dizer: amaldiçoou o filisteu a Davi pelos seus deuses. Davi está à frente de um gigante, um desafio gigante, forte, imponente, poderoso, guerreiro, que ia chegar para ele e ia esmagar Davi. O ponto é, não parece muito com os nossos desafios? Talvez você não tenha um homem com 2,90 m na sua porta, gritando, batendo, sai daí e tal. Isso não está acontecendo. Mas talvez o desafio que você está passando hoje seja do tamanho de Golias. Talvez o desafio que você está passando hoje, o problema que você está passando hoje, seja talvez até o peso da armadura de Golias. Tão pesado, sobrecarregado, difícil de lidar, difícil de passar. Talvez o problema que você esteja passando hoje, você olha para esse problema e fala: não vou dar conta. Porque eu fico imaginando todo o povo vendo Davi, mirradinho, pequeno, ruivinho, sem peso, pastorzinho de ovelhas, chegando próximo de Golias, olhando para Golias e falando: circunciso, filisteu, é hoje que Deus vai dar a vitória. Querida, a primeira realidade que você tem que ter é que nós vamos desafiar gigantes até o fim da vida. A nossa vida não vai ser flores, só rosas. Tem espinho, tem gigante. Pensa aí um pouquinho, identifica o seu gigante. Identifica o seu problema. Talvez uma imoralidade, talvez um pecado escondido, talvez uma arrogância, um orgulho preso ao seu coração. Qual que é o desafio que você olha e fala: esse é o meu Golias, 2,90 m, pesado, e eu não estou conseguindo passar. E eu fiquei pensando nisso, e essa semana eu fui lá e joguei: quais os maiores desafios na pandemia? Joguei no Google. Encontrei 3 palavras. A primeira, ansiedade. A segunda, depressão. E a terceira, síndrome do pânico. Primeira coisa que você acha, joga lá: desafios no meio da pandemia. Você encontra essas 3 irmãs, que geralmente vêm junto, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E nesse texto do Google mesmo, estava falando que a maioria dos casos
é por causa do isolamento. E nós temos aqui pessoas da área da saúde e a gente sabe realmente que essa é a grande realidade. Isolamento. Os idosos estão cansados de ficar em casa. Querem ir na lotérica. Além da lotérica. Mas aí não tem encontro, não tem família, não tem muitas vezes o abraço, o beijo, que a gente sente falta como brasileiro. Brasileiro, o povo latino-americano é quente, é caloroso, a gente quer abraçar, a gente quer amar, a gente quer beijar. E a pandemia não trouxe só esse grande gigante, mas outros enormes, que você olha e fala assim, não dá para passar. Falta de carinho. Falta de carinho. Filhos que não ligam para os pais há muito tempo. Netos que não ligam para os pais, para os avós, há muito tempo. Falta de carinho. Outro grande gigante. Identifica o coração aí seu. O que está acontecendo? Qual é o gigante Golias do teu coração? Que está difícil passar. Mas o texto vai continuar. É interessante, né? Que quando eu olho e aprendo que o primeiro passo é que nós teremos diversos gigantes, como segundo passo, eu entendo que há um poder de Deus nos humildes. Olha o texto comigo, versículo 33 até o 40. Nós temos mais uma parte do texto. Depois desse gigante, difícil de lidar, pesado, grande, o texto continua no 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi a sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia a fazer no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Segunda realidade, se o seu problema é extremamente grande, poderoso, forte, você tem que entender que existe um Deus totalmente poderoso para ir contra esses desafios, para ser o seu Deus. Entenda essa realidade. Davi está frente ao desafio e sabe como é muitas vezes a nossa força, ela é como Davi. Davi, ele é moço, ele é mirradinho. Por que ele é mirradinho? Saul tentou colocar armadura e Davi falou assim, eu não consigo nem andar. Pode tirar isso aqui. Ele não tem experiência de guerra, jamais havia usado uma armadura. Então, muitas vezes, você está igualzinho Davi, frente ao Golias. Mirradinho, cheio de dificuldade, não consegue colocar uma armadura para ir contra o seu gigante. Está cheio de dificuldade e não consegue. Meu desafio, o meu problema é exatamente igual ao de Davi. Eu não consigo passar e ainda digo mais, eu não tenho nem força para passar, Diego. Que é uma das conversas quando você tem com uma pessoa que está com depressão. Ai, sai dessa. Não é assim, gente. Não é. A pessoa não vai conseguir sair dessa. A pessoa está sofrendo, destruída por dentro. Como talvez Davi estivesse ali e o povo olhando para ele, e eu gosto muito de imaginar essa cena. Eu quero que você imagine junto comigo. 2 exércitos em volta de Davi e Golias. Davi como um pastor, porque é engraçado como o texto vai dizer, né? O seu cajado estava na mão,
ele escolheu para si 5 pedrinhas e pôs no seu alforje de pastor para lembrar sua identidade. Sua identidade não é guerreiro, é pastor, não sabe lutar, não sabe matar. E mesmo assim ele chega, e eu fico imaginando todo o povo em volta, falando assim: Davi não vai durar 30 segundos. Nem 30 segundos na frente desse homem. Trazendo um pouquinho para perto da gente. Você está passando por uma dificuldade que não está conseguindo nem durar 30 segundos também? Oh Deus, eu não tenho durado nem 30 segundos na frente desse pecado. Eu já tenho abraçado ele. Oh Deus, tem tanta dificuldade de compartilhar o teu evangelho. Eu não consigo ultrapassar o limite da minha timidez, da minha dificuldade, do meu coração muitas vezes cheio de arrogância. Deus, eu não consigo. Eu não consigo. A gente precisa aprender, queridos, a gente precisa aprender a falar mais. Eu não consigo. Eu não dou conta. Davi se levanta como um homem que não dá conta, mas o poder de Davi não está em Davi. O poder de Davi está quando ele fala assim: esse incircunciso foi contra o Deus vivo. Então não importa se Golias tinha 700 metros, importa que ele foi contra um Deus vivo, poderoso, cheio de vontade, de poder para ir matar todos aqueles filisteus incircuncisos, idólatras. E o ponto é, não importa o tão pequeno, mirradinho que você seja frente à sua dificuldade, você tem um Deus vivo, um Deus totalmente poderoso. Isso é a onipotência de Deus, isso é entender a teologia, o atributo de Deus de ser totalmente poderoso, e trazer isso para perto quando vem uma batalha, uma dificuldade financeira, um problema familiar. Quando acontece algum problema, você fala: o meu Deus é totalmente poderoso. Davi ganhou, mirradinho, fraco. Então é basicamente você levantar e falar: eu não sou forte, mas o meu Deus é forte. Eu sou fraco, mas o meu Deus é totalmente poderoso. Eu sou mirradinho na fé, na graça, nos problemas, tenho dificuldade com tudo, mas o meu Deus é totalmente poderoso, capaz de mudar e fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus, esse é o grande, poderoso e valente. Mas a história continua. Como é o fim da história? Como que continua? Versículo 36. Eu gosto muito dessa parte do versículo, porque eu quero fazer um adendo em relação a esse homem mirradinho. Olha o que o mirradinho fez. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Em relação ao grande e à dificuldade que você tenha com algum problema, o que Davi nos ensina aqui é que ele trouxe à memória aquilo que trazia esperança. Ele virou para Saul e falou assim: olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Esse homem vai ser do mesmo jeito, porque ele afrontou o Deus vivo. Sabe o que eu quero falar para você hoje? É que você lembre dos problemas que você já venceu também. Você já venceu muito problema para estar aqui hoje. Nós temos uma doença mortal correndo lá fora, e você está aqui. Já parou para pensar nisso? Você não está numa UTI nesse exato momento. Problema, dificuldade. Quais outros problemas que você conseguiu passar junto com o seu Deus Todo-Poderoso? A crise talvez financeira. Quais os louros da vitória que você já passou com Deus há 10, 30, 20 anos? É realmente colocar em memória e falar: Deus, muito obrigado, louvado seja o teu nome por isso. Davi está falando para Saul exatamente isso. Eu já matei um monte de animais e difíceis, esse homem também vai morrer. Vai morrer, porque eu sou um servo do Deus vivo. Teve uma vez que eu conversei com um amigo meu, estava passando por bastante problema em relação lá no seminário e tal. E eu lembro de uma frase de um teólogo que a gente estava vendo, que falava assim:
Às vezes você precisa tirar um pouco os olhos do seu problema e colocar nos problemas dos outros. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Não é você ser mexeriqueiro, né? Fofoqueiro, não estou falando disso, né? Você tirar os olhos do seu problema e ficar falando dos problemas dos outros, né? Não é isso, nada disso. Mas é você realmente tirar um pouquinho do problema, a visão ali do seu problema, e olhar para o lado e falar: querido, deixa eu cuidar de você. Eu tenho um problema, mas eu estou achando que o seu problema é máximo, é maior. Espera aí, meu problema, eu vou deixar você de cantinho agora, deixa eu auxiliar essa pessoa que está precisando muito do meu auxílio. É isso. É ser vitorioso e entender que muitos problemas vêm para a nossa vida, para a gente olhar para Deus e falar: Deus, foi o Senhor, não fui eu não. Deus, o Senhor pode ser totalmente poderoso na vida do meu querido, do meu irmão, da minha família, do meu vizinho. Age lá também, Senhor. Ô Senhor, totalmente poderoso, esteja comigo nas batalhas. Relembre as suas batalhas, aquilo que você já passou, as vitórias que você já passou, as derrotas também. Relembre a sua vida até hoje aqui. Deus estava com você e está hoje. E sabe por que você vence? Sabe por que Davi vence? Porque é Deus que enfrenta as suas batalhas. É Deus que enfrenta a batalha de Davi. Davi não vence por causa da sua força, ele nem tinha. O Davi não vence por causa da sua espada, ele nem tinha. Você também não vence com o poder do seu braço, das influências que você tem, do dinheiro que você tem. Você não vence por causa disso. Você vence porque você tem um Deus todo-poderoso. E para mostrar bem isso na história de Davi, olha que interessante. Olha como Davi é humilde. O texto vai dizer: Davi levanta, ali no versículo 38, um pouquinho mais para frente, 40, desculpa. No versículo 40, Davi levanta. Ele toma o seu cajado. Cajado é para a guerra? Não. Já está mostrando, já, Davi não está preparado. Ele pega 5 pedrinhas. O que ele vai fazer com 5 pedrinhas? Jogar aquela Mariazinha lá? Também não é para guerra. Pedrinha não é para guerra. Mas beleza, ele continua. Ele pega o alforje de pastor, não de guerreiro, pois ele não era um guerreiro. Ele pega uma funda simples, uma pequena funda. Tudo bem que naquele momento a funda realmente dava tiros poderosos de pedra. Mas ele pega aquilo que ele tem. Ele não consegue caminhar. E sabe o que eu aprendo aqui? É que não importa o seu tamanho, ou sua simplicidade, ou a sua inteligência ou capacidade. Se você está no nome de Deus, você vai caminhar. Eu já conheci muitas pessoas, antes de vir para o Jardim Augusto, eu trabalhei um tempo em Jambeiro. E os irmãos conhecem um pouco Jambeiro aqui, né? Jambeiro é uma zona rural. E eu lembro de uma senhora que marcou muito minha vida, Dona Fátima. E ela não sabia ler nem escrever. E eu tive um contato com ela, falei: Dona Fátima, eu quero estar junto com a senhora. Quero tentar passar um pouquinho do conhecimento em questão de leitura, em questão de ensino ali, a gente está junto. E eu conversei com ela, a gente sentou várias vezes e tal. E eu lembro exatamente do dia, do momento em que a Dona Fátima leu o primeiro salmo. Que alegria daquela mulher. Aquela mulher falou: eu queria tanto, mas tanto ler, e eu consegui ler esse salmo, como é edificante para a minha vida. As primeiras palavras daquela mulher eram um salmo. E eu fico imaginando, nossa, Dona Fátima leu o seu primeiro salmo com 50 e poucos anos. Puxa, quanto que ela perdeu, quanto que ela não conseguiu, quanto ela não era, quanto ela não era, quanto ela não era. Sabe qual que é o ponto aqui? Deus é. Esse é o ponto. A Dona Fátima muitas vezes tinha suas limitações, como eu e você também temos. Muitas vezes nós temos as limitações de entender algum texto, mas aquela mulher levantou e falou: eu li um salmo. Eu amo ver a grandiosidade do poder de Deus em um salmo. Em um salmo. Aquilo afetou a vida daquela mulher, e ela começou a ler mais e mais, ela conseguia tirar alguns versículos e começava a colocar na geladeira. Poder de Deus.
na dona Fátima, em um versículo. Então não importa se você tem limitações, dificuldades, problemas, importa é com quem você vai. Se é o Deus vivo, você vai ter vitória da parte dele, do jeito dele, como ele quiser, do jeito que ele faz, no silêncio muitas vezes, no não de Deus, muitas vezes, num sofrimento, num problema de saúde, ensinando, curando você, estando com você, mesmo muitas vezes nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas limitações. Diego, eu não posso. Amém, é isso mesmo. Você não pode, mas eu posso. Deus está virando para você falando isso hoje. Você muitas vezes não pode reconciliar a sua família, mas Deus pode. E isso é trazer a onipotência de Deus para as nossas vidas. É dizer que eu não posso, mas Deus pode. Diego, eu já tentei de tudo com meu filho. Diego, eu já tentei de tudo com meu irmão. Diego, eu já tentei de tudo com meu coração. Uma pedra nos pecados, nas dificuldades. Eu já tentei de tudo, Diego. Essa é a hora de você dizer, Deus pode. Deus pode. E o texto vai terminar, vai encerrar, depois das pedrinhas, ele caminha em direção ao desafio, e eu fico imaginando Davi caminhando em direção a Golias, aquele enorme homem, com uma sombra cobrindo Davi, e Davi com a sua pedrinha, com a sua funda, chegando próximo de Golias. Eu fico imaginando o Salmo 27, o versículo 1, 4, e ele chegando em direção, e ele dizendo isso para a sua própria alma, falando, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Não vai ser Golias, o Senhor é a minha fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, esse homem vai cair, esse Golias vai cair na minha frente. É isso que Davi está junto com ele, com a alma, pregando para a sua própria alma, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda serei em ti a confiança. E no versículo 4 ele vai dizer, uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi tem intimidade com Deus, e essa intimidade que ele tem com Deus floresce na frente de um gigante. Você tem essa intimidade? De virar para Deus e falar, Deus, eu quero tanto estar na sua casa, na sua presença, todos os dias, mais e mais, entender. E ele caminhando em seguida, depois de ter falado o Salmo 27 para a sua alma, ele está escutando zombaria no ar, os gritos do desafio. E aí o texto vai continuar, 45, ainda em 1 Samuel. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa é a oração que você precisa falar para o seu problema hoje. Eu estou indo com o poder de Deus, com o Deus dos exércitos. Esse problema tem me afrontado, tem fazendo dificuldade, está difícil demais viver com esse problema. Então eu estou indo, eu estou caminhando, eu sou mirradinho, tenho problemas, só tenho 5 pedrinhas, talvez não vá conseguir, mas eu estou indo com o Deus dos exércitos. E o fim da história você conhece muito bem. Ele vai dizer, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe por que nós vencemos? Para mostrar um Deus que salva. Davi olhou para aquele homem e falou, hoje mesmo Deus está me dando, você vai morrer, porque eu venho em nome de um Deus Todo-Poderoso. Se algum dia você lembrar sobre a teologia sistemática, teologia da onipotência de Deus, como Deus é todo poderoso, lembre disso, de um Deus que é totalmente poderoso para a prática cristã, para que você vença inimigos, problemas, dificuldades. E aquele homem manda a sua pedrinha, versículo 49, meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedrinha, com a funda ele atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto
em terra. Uma pedrinha, um moço mirrado, um moço sem experiência em guerra, um pequeno jovem. Talvez você seja exatamente Davi na frente do seu problema. Mas o que aconteceu? Davi saiu vitorioso. Queridos, esteja disposto, corajoso e vai no poder de Deus. Vai no poder de Deus. É Ele que faz, é Ele que ganha, é Ele que vence os nossos problemas. Eu quero encerrar com o texto de Daniel 3. Peço que você vá até o 3º capítulo de Daniel, para a gente encerrar. O testemunho dos amigos de Daniel, quando Nabucodonosor chega para esses homens e fala assim: fiquei sabendo que vocês não querem prostrar. O que está acontecendo? Aqueles 3 amigos, aqueles homens, têm uma resposta a partir do versículo 16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Isso é compreender a onipotência de Deus. E sabe qual que é a postura daqueles homens? Ele vira e fala assim: mas olha, se Deus quiser, Ele arranca a gente da fornalha. Se Ele não quiser, a gente não vai prostrar. Queridos, entender a onipotência de Deus é falar: Deus, o Senhor quer, faz. Se não quer, eu estou aqui prostrado na frente do Senhor, não dos problemas, não dos ídolos dessa nação. Estou na frente do Senhor falando: Deus, cuida de mim, toca o meu coração. Se o Senhor quiser, amém, Ele vai guardar, Ele vai tirar você desse problema. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E fique sabendo, ó rei, ó homens desse momento, ó ídolos desse momento, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. Então pode mandar a gente na fornalha, não tem problema. Deus vai livrar se Ele quiser, se Ele não quiser, não vai livrar. Isso é a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso, nós não somos. Que Deus toque no nosso coração e que você lembre disso, do famoso texto: se Deus é por nós, se Deus é por nós, oremos. Deus, obrigado, Pai, porque entender a Tua onipotência, o Teu total poder sobre nós, é libertador para as nossas vidas, ó Pai. Entregamos a Ti os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa mente, ó Pai, os nossos atos, as nossas mãos, Deus, a nossa alma, entregamos a Ti, ó Pai. Faça o que Tu quiseres, ó Deus. Faz, ó Pai. Cuida, Senhor. Cura o filho, cura a mãe, ó Deus, cura os relacionamentos. Tire as cadeias dos pecados, ó Pai, que nós vivemos, Senhor. Tira, ó Pai, limpa os nossos olhos, a nossa mente, a nossa boca, ó Pai. Ó Deus, nós enfrentamos tantos desafios, tantos gigantes na nossa frente. E nós confessamos a Ti a nossa humildade. Nós não conseguimos, nós não estamos conseguindo e nós não vamos conseguir. Ó Deus, mas na força do Senhor, o Deus vivo, todo-poderoso, nós queremos vencer da Tua forma, com fornalha ou não, mas nós não nos prostraremos, ó Pai, nós não desfalecemos, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, ninguém será contra nós. Cuida de nós, ó Pai, de cada um aqui presente, de cada pessoa que vai ver essa pregação, ver esse momento de devocional, de entendimento, ó Pai, de ensino. Que cada um com o seu próprio gigante lembre que é na força do Senhor, que é no poder do Senhor. Descansa a nossa alma, Senhor, e faça lembrar ao nosso coração todos os dias
que nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. E é no nome de Cristo que nós oramos. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo venha sobre cada um de vocês hoje aqui presente e a todo tempo da história. Amém. Que Deus nos ajude a entender a sua onipotência de segunda a segunda, não só na escrita, não só na teologia dos livros, mas na prática. Amém.